Louvamos, Senhor, o Teu nome pelo privilégio que temos de estar em Tua casa. Aqui, Senhor, já rendemos louvores ao Teu nome. Aqui estamos falando contigo, mas de modo muito especial, ao abrir a Tua palavra nesse momento, que o Senhor possa falar conosco. Fala, Deus, ao nosso coração, que o Deus de toda graça, o nosso Deus, possa a cada dia nos surpreender. Sejamos surpreendidos agora ao estudar a Tua palavra. Quem aqui entrou possa ser abençoado por estar na Tua presença. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais possam também ser abençoados pelo abrir da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Novo Tempo. Essa aqui é uma comunidade adventista do sétimo dia, um lugar para ser, pertencer, envolver e transformar. Nosso cumprimento especial aos amigos que nos acompanham pelo Instagram, pelo Facebook, vocês também são muito bem-vindos. Como já foi falado, nós estamos ansiosos de recebê-lo aqui em nossa comunidade. Nós estamos aqui na rua Minas Gerais, 1050, no bairro Três Poderes, aqui na cidade de Imperatriz, tá bom? Pois bem, estamos numa série especial, temos tratado sobre a graça. A série tem por nome, por título, Deus de toda graça. O tema de hoje é a graça que surpreende. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. O tema de hoje, a graça que surpreende. Richard Exley, ele diz, Deus tem uma longa tradição em usar o insignificante para conquistar o impossível. Deus usa o insignificante, muitas vezes, para conquistar o impossível. E eu louvo a Deus por isso, porque às vezes eu me sinto assim, insignificante, mas Deus me usa. Deus pode usar você, Deus pode nos usar, isso é maravilhoso. E às vezes, ao estudar a Bíblia, eu tenho a impressão, não sei se você tem essa impressão também, que os textos mais conhecidos são justamente aqueles menos estudados ou mais difíceis de se interpretar. Eles, por sua simplicidade, sua clareza, assim, ao lermos, decorarmos alguns, né? A gente acaba não se aprofundando nele. E muitas vezes esses textos nós trazemos à memória em alguns momentos difíceis da nossa vida. Acredito que cada um de nós, em algum momento, sei lá, alguma experiência especial, já relembrou de algum texto especial. Eu lembro quando criança, a gente morava numa fazenda, perto do internato adventista, o ENA, e a gente tinha muito medo de atravessar um local que as pessoas diziam que tinha assombração. E toda vez que a gente passava, eu e meu irmão, a gente passava, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Quando eu andava por aquele local. Então, sempre vem textos, momentos difíceis, felizes da nossa vida. Eu vi aqui o pessoal do louvor citando Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem que não lembra desse texto bíblico num dia de sábado, né? Então, é um texto que vem à memória. Agora, um desses textos que a gente conhece, recita, e muitas vezes, talvez, não nos aprofundamos tanto, é o texto que eu quero ler nessa manhã, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20 também. O texto é conhecido, encontramos aqui o rei Josafá. Outro dia eu fiz uma mensagem aqui sobre esse texto, e o tema foi os 10 mandamentos da vitória. Hoje eu vou dar um outro enfoque sobre a mesma história. E Josafá, ele está apresentando aqui ao povo de Judá uma mensagem muito contundente. Em determinado momento da sua mensagem, em 2 Crônicas 20, verso 20, ele diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse texto, com muita frequência, a gente tem usado para ajudar a igreja, os membros a desenvolverem a fé na palavra de Deus, em Deus, e também no dom profético, ou seja, nos profetas. E eu não vejo problema de usar esse texto para isso. Aliás, é um ótimo texto. E nós somos o que somos, como igreja mundial, como movimento que prega o evangelho, sem dúvida, pelo ministério e pelo dom profético, como Deus guiou a sua igreja. Então, assim, nós temos motivos para usar esse texto para isso. Mas quando a gente olha as circunstâncias em que Josafá, ele cita, ele proferiu essa exortação, a nossa mente, sem dúvida nenhuma, ela é impactada quando as citações mais emocionantes da palavra de Deus. Eu quero desafiar você a sentir essa emoção ao estudar.
esse versículo, esse capítulo, na verdade. O capítulo 20 de Crônicas, ele é uma história a história do momento mais difícil da vida do rei Josafá. Só isso aí já dá um tom de emoção, né? E o relato começa dizendo, se você ler aí no verso 2 e no verso 3, que 3 nações vieram contra Judá. 2 Crônicas 20, verso 2 e 3. Eram essas nações, quem eram? Os Moabitas, os Amonitas e alguns dos Meunitas. Um dia chegou a seguinte notícia para Josafá, o rei de Judá. Grande multidão, está no verso 2, vem contra ti da além do mar e da Síria. O verso 3 diz que ao receber a notícia, temeu Josafá. Quem não temeria, né? Eram 3 contra 1. Estranhamente, isso acaba me tranquilizando. Ou talvez você, ao ler, ao saber que Josafá teve medo. Porque se Josafá teve medo dessa situação, aliás, se ele não tivesse tido medo, eu me sentiria muito envergonhado de ter alguns tipos de medo que eu tenho, quem sabe você também, né? Eu tenho um irmão que tem pavor de mariposa e borboleta. Rapaz, ele fica amarelo, branco. Tem um amigo que, se eu mostrar um sapo para ele, ele desmaia, né? E conheci alguém que tinha pavor de ver até uma foto de uma serpente. Então, eu teria vergonha. Eu não vou falar meus medos aqui, né? Vocês sabem que voar não é meu medo, né? Que já tive nos altos aí. Mas tem alguns medos, sim. Mas essa história nos deixa tranquilos, assim. Nós podemos sim sentir medo. Se ele não tivesse sentido medo, ficaria difícil para cada um de nós. Mas ao ler a história de Josafá, a gente tem a impressão de que a Bíblia, eu tenho a impressão de que a Bíblia reconhece as nossas emoções, os nossos sentimentos. Deus, ele é sensível aos nossos medos, aos nossos temores, às nossas angústias, ao nosso sofrimento, às nossas alegrias também. E não somente isso, ele se preocupa com tudo isso. Interessante. Tenho observado, por exemplo, as expressões não temas, não te espantes, não te assombres. Elas são mais frequentes do que imaginamos. Por exemplo, só a expressão não temas diz que ela se repete 365 vezes na Bíblia. E alguém disse assim, pelo menos uma para cada dia, para que a gente nunca tenha medo. É como se Deus todos os dias dissesse, não tenha medo. Some-se ainda a expressão não te espantes, não te assombres. E é como se Deus estivesse dizendo, não precisa ter medo. Calma, não tenha medo. Não tenha medo. E a Bíblia diz que Josafá temeu. Chega à conclusão que o problema, queridos, não está em sentir medo. O medo é uma proteção, de certa forma, né? Mas o que fazemos ou o que sentimos quando temos medo? Ou, em última instância, o que ele vai nos levar a fazer? Alguém disse que coragem não é ausência de medo, mas é a capacidade de dominá-lo, né? Então, você é corajoso não é porque você não tem medo, mas você consegue dominar o seu medo, né? Como dominar o seu medo. Como eu já falei, né? Outro dia eu mostrei aqui, eu voando de parapente, dizer que eu não estava com medo era mentira, né? Mas eu consegui dominar e valeu muito a pena, e eu recomendo para todos que vale a pena voar. Gosto de pensar em Josafá num dos momentos mais vitoriosos de sua vida. Ele foi um homem muito empreendedor. Por exemplo, se você, apesar que a Bíblia faz um parênteses na vida de Josafá, ele foi muito bom. Ele foi um conquistador, por exemplo. Os filisteus, os árabes lhe pagavam impostos, as nações estavam subjugadas ao reino de Judá nessa época de Josafá. Fortalezas, cidades e armazéns foram construídos durante seu reinado. Um forte exército de 1.160.000 homens demonstra a habilidade que ele tinha para liderar e para comandar. Só para vocês terem uma noção, o Brasil hoje tem, em média, aproximadamente 327, como eu vi a data anterior, imagino que seja mais, mas em média 327.000 pessoas nas Forças Armadas. Então, é um exército, e o exército dos Estados Unidos, que se diz que é o maior, tem 1.400.000. Então, na época de Josafá, ele quase que equiparou a quantidade de soldados com o que seria hoje a potência mundial, os Estados Unidos ou mesmo a China, né? Então, mas a Bíblia diz que ele foi tudo isso, até o momento que ele fez uma aliança com o ímpio rei de Israel chamado Acasias.
Seria muito fácil, nesse momento, quando ficou sabendo da grande multidão, dessa batalha, seria muito fácil ele recorrer à sua força, a confiar na sua sabedoria. Afinal de contas, os armazéns estavam cheios. O exército, 1 milhão e poucas pessoas, 160 mil pessoas, soldados. Seria muito fácil ele dizer assim, peraí, não preciso ter medo. Eu tenho o maior exército. Eu sou uma potência mundial. Eu tenho tudo que eu preciso para vender essa guerra. Mas a Bíblia diz que ele não confiou nele mesmo. Depois de temer, a Bíblia diz que, 2 Crônicas, verso 20 e verso 3, diz, capítulo 20, verso 3, diz, pois se buscaram o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Ou seja, no lugar de confiar em si mesmo, ele agora diz, vamos fazer um jejum, vamos buscar ao Senhor, porque esse homem, Josafá, tinha uma forte convicção de que não seria pela força, não seria pela guerra, mas pela onipotência e pela presença do Deus de Israel. Como diz a Bíblia, não por força, não por guerra, mas pelo Espírito do Senhor. Que consciência, né? Por muito pouco a gente quer tomar o controle da nossa vida. E esse rei, com tudo isso à sua disposição, preferiu confiar em Deus. Eu imagino que a razão pelo qual Josafá buscou a Deus, sem dúvida nenhuma, está relacionada com o medo que ele sentiu. Isso parece ser muito óbvio. Mas há algo no texto que não está tão claro assim. No capítulo 19, se você volta um capítulo, você vai descobrir que o rei Josafá, ele recebeu uma forte repreensão por ter feito uma aliança com o ímpio rei também, chamado Acabe. E ele propôs uma parceria entre Israel e Judá, e ele aceitou, né? Qual que era a ideia? Enfrentar a Síria. Quem era a Síria? Era uma nação que estava crescendo muito ao norte, e a Bíblia diz que eles estavam agora ameaçando Israel e, por consequência, Judá. Do ponto de vista humano, olha que coisa interessante, do ponto de vista humano, essa aliança, essa união entre Josafá e Acabe parecia ser irresistível, mas a Bíblia diz que Deus não ficou satisfeito com a decisão de Josafá, porque nesse momento ele preferiu confiar numa aliança do que confiar no próprio Deus. Guarde isso no coração. Às vezes, aquilo que nos parece muito vantajoso pode se tornar um prejuízo espiritual. Às vezes tem situações na nossa vida que parecem ser irresistíveis, como foi em Josafá, mas tome cuidado, porque no fundo, lá no final, pode se tornar um prejuízo espiritual. A Bíblia diz que o profeta Jeú questionou a atitude do rei e lhe deu um veredito. Isso está em 2 Crônicas 19, verso 2. Ele diz, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. E agora ele repreende. E antes de acontecer isso, ele diz, virá grande ira da parte do Senhor. Eu acho que você já pegou a ideia. Possivelmente, o medo de Josafá não tenha sido em relação, pode ter sido uma razão mais profunda do que simplesmente aquelas 3 nações que vieram para combater contra o reino de Judá. É possível, e muito possível, que ele estivesse, na verdade, temendo a ira, o veredito que o profeta tinha, né, descrito da parte de Deus pela sua atitude de fazer uma aliança com esse rei tão ímpio. Então, eu creio que essa busca, esse medo, não tem apenas a ver com um pedido de livramento diante daquela nação, mas também com um pedido de perdão. É interessante. Aí que entra a graça. Porque já tinha se dado o veredito grande, olha, a ira do Senhor vai vir sobre ti. E agora ele se prostra, ele busca, e quem vê assim de fora, superficialmente, a gente olha e diz assim, não, o problema aí é que o exército é grande. Não, o exército dele era enorme. Não tinha motivos para ele estar só tão desesperado, né? Afinal de contas, ele tinha um bom exército. Mas a sequência do relato, dessa história maravilhosa, nos oferece uma das orações mais surpreendentes da Bíblia. E eu gosto de todas as orações da Bíblia. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Eu já preguei muito sobre as orações da Bíblia. E essa é uma das orações que mais me encanta. Alguns elementos nessa oração me chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, apesar de o mundo estar desabando ao seu redor, apesar das coisas estarem andando de mal a pior, Josafá decide adorar a Deus, reconhecendo o seu poder
e soberania. Isso não é fácil, amigos. A tendência natural do ser humano no momento do desespero é buscar tudo e todos e deixar muitas vezes Deus em último lugar. Mas a Bíblia diz que o mundo, e a primeira coisa talvez que alguns fazem, é esquecer a sua Bíblia no momento da correria, da tormenta, é esquecer de se prostrar perante a presença de Deus. Nós somos assim. Mas a Bíblia diz que o mundo estava caindo, e Josafá não levou isso em consideração. E ele foi à presença de Deus e decidiu adorá-lo. Pastor, você fala porque você não sabe como está a minha vida. Meu mundo está caindo, minha família está sendo destruída. Meus filhos estão daquele jeito, meu casamento está por um fio. Decida adorar a Deus. Não importa o que aconteça, decida adorar a Deus. A Bíblia diz, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, no átrio novo. Essa atitude, ela se torna mais significativa ainda, ao analisarmos que um antepassado de Josafá orou no mesmo lugar, naquele mesmo lugar que Josafá estava prostrado. Um antepassado seu, ao inaugurar o templo, vocês sabem, fez uma oração. A Bíblia diz que essa oração é digna de nota. Nós podemos comparar a oração de Josafá com a oração do seu, poderia chamar trisavô, né? Além, ou tataravô, né? A Bíblia diz que Josafá era filho de Asa era filho de Abias era filho de Roboão, que era filho de Salomão. Ou seja, traduzindo, Asa era seu pai, Abias era seu avô, Roboão era seu bisavô e Salomão era seu trisavô. Pois bem, o trisavô de Josafá, Salomão, ao dedicar aquele templo, que agora ele estava prostrado, a Bíblia diz que ele entrou no átrio, no verso 5, e ali buscou o Senhor. Ele orou dizendo, você vai lembrar, está em 2 Crônicas 6, verso 34 a 35, a oração de dedicação do templo. Parte dessa oração diz assim, quando o teu povo, isso Salomão, 4 gerações atrás, quando inaugurou o templo, ele disse, Senhor, quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, não é a mesma cena? Ele diz, pelo caminho que enviares e orarem a ti, voltado para esta cidade que escolheste, para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica e executa o seu direito. Que impressionante! Como se ele estivesse prevendo o que iria acontecer alguns anos mais tarde. Ele não tinha noção, mas era exatamente essa situação que Josafá estava vivendo nesse momento. Ele estava para sair à guerra com seus inimigos, e não somente orou voltado para esta cidade, mas ele orou dentro do templo. Porque você sabe, mesmo que as pessoas estivessem distante do templo, eles faziam questão de virar para o templo e orar, como se dissesse assim, ó, nós estamos adorando o Deus verdadeiro. Muitas vezes se prostravam na direção contrária do sol, que era adorado na época. Era uma forma de dizer assim, nós não adoramos o sol, nem as estrelas, nem os astros, nem nada. Mas, é como a imagem, né? Muito bem lembrado. Mas nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, o Deus desse templo, o Deus de Israel. E a Bíblia diz que assim, ele não somente se voltou para a cidade, mas ele estava no próprio lugar onde Salomão orou. Salomão não fazia a menor ideia, mas ele estava orando pelo seu trineto. Incrível, não? E Deus ouviu as duas preces. Esse é o Deus de toda graça. E sabe, isso é surpreendente. Deus ouviu a oração de Salomão e de seu trineto. As palavras de Josafá demonstram a confiança de que Deus tem o poder para resolver qualquer situação que difícil, por mais difícil que pareça. Em 2 Crônicas 20, verso 6, nós lemos, ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? E ele diz, na tua mão, verso 6, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Que oração, não? É como se ele estivesse dizendo, Senhor, isso para ti é fichinha, isso não é nada para ti, olha o que o Senhor já fez, olha quem tu és. Ele começa a conversar com Deus, exaltando o que Deus tinha feito. E a Bíblia diz que essa é uma oração essa é uma situação parecida também com o que acontece em Isaías capítulo 6.
Em Isaías capítulo 6, a nação está vivendo uma situação de extremo perigo e crise. A Síria, novamente, estava devastando tudo que encontrasse pela frente, e seria apenas uma questão de tempo. Esse é o contexto de Isaías 6, para que a Síria devastasse também Judá e todas as nações ali ao redor. Em meio a essa situação desalentadora, muito parecida com a situação de Josafá, Isaías decide ir também ao templo. E ali, se você nunca leu, é uma visão muito interessante que ele tem no templo. Ali, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a Bíblia fala, né, dos anjos adorando, aquela coisa toda, muito bonito. Vale a pena ler Isaías capítulo 6. E apesar de toda a força que a Síria estava impondo, a pressão, Isaías entrou no templo. E essa visão demonstrou que Deus ainda estava no controle dos negócios dessa terra. Deus continua no seu trono. É Deus que comanda esse universo a despeito de tudo que acontece. Outros profetas também tiveram visões semelhantes. Você encontra, por exemplo, Moisés, no capítulo 24, verso 10 de Êxodo. Você encontra Micaías, um profeta, em 1 Reis, capítulo 22, verso 19. Você encontra Amós, está ali em Amós, capítulo 9, verso 1. Você encontra Daniel vendo também o Senhor assentado num trono, como se dissesse, eu estou no controle. Você encontra Ezequiel, você encontra mesmo João, na ilha de Patmos, ele vê também Deus no seu lugar de regência, no seu lugar de comando, que é o trono. Aliás, em Abacuque, capítulo 2, verso 20, diz, cale-se diante do Senhor toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. E alguns dizem assim, ó, fica quieto, Deus está na igreja, cale-se diante dele, não tem nada a ver com reverência, até porque silêncio não é reverência. Ali está, o Abacuque está questionando algumas coisas, e de repente ele descobre que Deus está no santo templo, está no seu trono, e ele diz assim, ei, cala a boca, ninguém reclama, porque Deus está no controle, Ele está no seu trono, Ele está no seu santo templo, amém? Toda vez que você questionar, lembre-se disso, Deus faz um convite para você, cala a boca, para de reclamar, que eu estou no controle. Na mesma hora ele também diz assim, eu quero te ouvir, pare de reclamar, abra o coração, mas pare de reclamar. Queridos, o diferencial é que Josafá, ele adorou a Deus e confiou em Deus, mesmo sem ter visto Deus assentado no seu trono, mesmo sem ter tido uma visão. Apenas Josafá sabia que Deus estava no seu trono, no seu santo trono, e isso era suficiente. Porque você pode sair daqui falando, mas eu ainda não vi Deus sentado no trono. Você não precisa ver, você precisa apenas saber que Ele está no controle da situação. E por isso você deve confiar, isso é suficiente para você confiar, você saber que está lá. Há um segundo elemento importante dessa oração, diz respeito ao fato de Josué relembrar as vitórias do passado. E ele diz, no verso 7 ao 9, ele diz, porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante de todo o povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, a teu amigo. Essa citação é interessante, né? Ele olha e diz, Deus é amigo de Abraão. Guardem isso. No verso 8 diz assim, habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, verso 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele agora faz uma recapitulação do que Deus tinha feito. E a história conta que eu gosto de uma frase de Ellen White, que ela diz assim, nada temos a recear quanto ao futuro. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo isso. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor tem nos guiado e os seus ensinos, e como ministrou os seus ensinos no passado. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos do que Deus já fez no passado. É maravilhoso ver essa parte da oração de Josafá. Sabe, o rei apresentou um resumo da oração de Salomão no templo. Josafá, ele solicita a resposta daquela oração feita por seu trisavô. Outro aspecto importante desse trecho é que Josafá reconhece que foi Deus que venceu as batalhas. E esse é um elemento importante nessa história. Ele diz, tu nos livrarás, ele relembrou. Há um terceiro ponto dessa oração que diz que ele apresenta o problema atual. Primeiro, ele adorou a Deus.
Segundo, ele relembrou as vitórias que Deus tinha acontecido no passado. Deus tinha concedido no passado. Em terceiro lugar, Josafá apresentou o problema atual. E ele inicia essa parte da oração dizendo, mas agora. É como se ele tivesse, o Senhor fez isso, mas agora. Mas agora. Depois de relembrar as vitórias de Deus no passado, ele expõe diante do Senhor a razão de sua angústia. Ele diz, 2 Crônicas 20, verso 10, aqui estão, agora é interessante essa conversa que ele tem com Deus, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir. Aí ele diz assim, ó, por cujo território não permitisse, falando para Deus, que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito. Eu gosto muito da maneira como Josafá se coloca diante de Deus. Ele tem um senso de que Deus ele é o todo-poderoso, o monarca, o rei do universo, o adora, mas ao mesmo tempo, ele trata e se relaciona a Deus como um amigo. Como um amigo. Como ele já citei naquela hora, ele olha para Abraão e diz, Abraão, como teu amigo Abraão. Então ele tinha essa visão de Deus. Deus é o rei todo-poderoso, mas é meu amigo. E somente um amigo. Aliás, há um outro texto interessante de Ellen White que ela diz, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. A oração é isso, é você abrir o coração, desabafar, falar, como você conversa com um amigo. Isso, ou, tem uma outra citação também de Machado de Assis, que ele diz assim, Machado de Assis, a prece é a escada misteriosa de Jacó, se referindo ao episódio do sonho de Jacó. Por ela sobe os pensamentos ao céu, e por ela descem as divinas consolações. Olha que interessante. Machado de Assis falando sobre o que para ele era oração. Essa escada que leva as nossas angústias, e de lá vem as consolações. Somente alguém que tinha consciência que Deus é um amigo poderia fazer a oração que Josafá fez. Afinal de contas, se você prestar atenção, eu não sei se você teria coragem de falar isso para Deus, mas ele falou mais ou menos o seguinte, Senhor, esse problema está acontecendo, porque quando nós quisemos destruir os filhos de Amon, né, essas nações estão se levantando agora, os moabitas, o Senhor disse que não era para a gente destruir. Em outras palavras, ele estava falando quem? Ele estava falando o quê? Senhor, a culpa é sua. Você já falou alguma vez assim para Deus? Senhor, a culpa é sua. E é tão bom quando a culpa é de Deus. É tão bom passar necessidade. Eu falo isso com propriedade de causa. Por ser fiel a Deus. Porque aí a batalha já não é sua. Um dia, eu lá no fundo da igreja, já contei minha história. Eu morei 2 anos no fundo de uma igreja. Mas uma igreja terrível, não era uma igreja bonita igual essa não. E eu falei para Deus, Senhor, peraí, é o Senhor que está pedindo. Eu estou nessa situação é porque o Senhor está pedindo. Senhor, eu conversei abertamente com Deus. Muda a minha situação, porque já está ficando feio. As pessoas, olha, eu faço tua vontade e tudo. Meus irmãos questionando, debochando que não vale a pena fazer a vontade de Deus. E quando eu lembro disso aqui, eu falo assim, vale muito a pena dizer para Deus assim como Josafá disse. Ele disse assim, Senhor, nós te obedecemos. E porque te obedecemos, agora estamos com esse problema. Portanto, com o Senhor estão as consequências. Só sabe a grandeza e o privilégio de você um dia olhar para Deus e dizer assim, Senhor, o Senhor pede que sejamos fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas? Senhor, vai faltar para pagar aquele compromisso, mas Senhor, as consequências eu coloco nas Tuas mãos. Isso é confiar em Deus. Isso é dizer para Deus, Senhor, essa causa é sua. Senhor, o Senhor está falando que é para eu abrir mão da minha do meu trabalho pela fidelidade ao sábado. Eu não posso, não devo trabalhar ao sábado. A Tua palavra diz, Senhor, as consequências coloco em Tuas mãos. E aí você não precisa lutar. Você só precisa obedecer. Porque aí a Bíblia diz que Deus vai lutar por você. Assim aconteceu na história de Josafá. A Bíblia diz que quando Josafá disse isso para Deus, ele reconheceu também, a um outro ponto, já próximo ponto, Josafá reconheceu sua impotência diante da prova. E isso nós constatamos como está em 2 Crônicas 20, verso 12. Depois de falar isso para Deus,
eu te obedeci, nós fizemos a tua vontade e agora estamos com esse problema. Ele diz, Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Ele diz, não sabemos o que fazer. Está em 2 Crônicas 20, verso 12. Há momentos em que realmente nós não sabemos o que fazer. E todos nós, em algum momento, já nos deparamos com isso. Se achamos super-heróis, mas em algum momento da vida nós agimos como aquele lá no Chapolin Colorado, né? Nós achamos os super-heróis, mas em algum momento a gente diz assim, e agora? Quem poderá nos defender? Não é verdade? Eu não sei o que fazer, Senhor. E assim estava Josafá, Senhor, não sabemos o que fazer. E é nesse instante, queridos, que uma fé mais profunda se desenvolve. É justamente quando nós não sabemos fazer. No instante em que alguém decide crer quando já não resta qualquer razão humana para acreditar. É justamente nesse momento que a fé verdadeira se desenvolve. Há um quinto ponto dessa oração que mostra que Josafá entregou a Deus o seu futuro. Ele adorou a Deus, relembrou as vitórias do passado, ele apresentou o problema atual, ele reconheceu sua impotência diante da prova, mas ele também entregou a Deus o seu futuro. A essa altura da história, nós somos presenteados com algo surpreendente, que chega à beira do, como eu diria, do inimaginável, né? Diz assim, 2 Crônicas 20, verso 12, a despeito de tudo isso, ele diz, não sabemos o que fazer. O final do verso 12 diz assim, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Há muitas pessoas que desanimam do caminho da fé porque colocam seus olhos nos líderes da igreja, nos pastores da igreja. Colocam seus olhos na pessoa que senta do seu lado na comunidade. Diante de toda essa prova, a Bíblia diz, não sei o que fazer, Senhor, mas uma coisa eu faço, eu olho para Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é uma linda expressão de fé e esperança, que é uma lembrança do Salmo 123. Se você abrir sua Bíblia aí no Salmo 123, você vai descobrir que ele, na verdade, ele está possivelmente citando esse Salmo. No Salmo 123, no verso 2. Eu acredito, sim, que ele está citando esse Salmo. O Espírito Santo, ele nos lembra versos, vem à nossa memória que um dia nós lemos no momento da prova. Eu lembro que eu fui fazer uma cirurgia, eu ainda falo bem nasal, mas melhorou muito, né, depois da cirurgia. E eu tenho muito medo de cirurgia, né, lá no Hospital Adventista. E a cena que eu lembro, assim, era a maca andando, e eu já deitado, indo para o centro cirúrgico, e eu chorando, e minha esposa, pai, deixa eu ser beijo, tá? E eu chorando, eu fiquei muito, meu pai tinha morrido fazia 2 semanas, eu estava muito emocionado, eu falei, Senhor, eu não quero, sabe, eu quero sair daqui. E eu ia conversando com Deus ali, aquele desespero, e de repente, ali no Hospital Adventista, tem muitos versículos na Bíblia. E naquele momento de desespero, eu só vi o teto, eu olhei para o lado e estava assim, não temas, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel. Você não tem noção do que foi ouvir de Deus uma resposta no meu desespero. Que maravilhoso, não? E prontamente eu chamei o enfermeiro, que era um dos meus líderes da igreja, eu falei, cara, ora aqui, pelo amor de Deus. Ora que Deus vai agir. Eu já acordei, já não vi nada, né? É uma coisa boa fazer cirurgia. Ok, a Bíblia diz em Salmo 123, verso 2, o seguinte, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Olha como termina o verso. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Aqui ainda tem um adendozinho, até que se compadeça de nós. Certamente, essa era a expectativa de Josafá, que o Senhor se compadecesse dele. E essa não era uma expectativa infundada, afinal, como vimos, ele já conhecia as vitórias do passado, ele relembrou as vitórias do passado. E isso encorajou ele a apresentar o problema presente como insignificante diante de Deus. Isso é fichinha para o Senhor. E mais ainda, lhe deu a confiança de lhe entregar o seu futuro, a sua vida, o seu futuro, confiar o seu futuro nas mãos de Deus. Em outras palavras, a oração de Josafá demonstrou sua confiança de que passado, presente e futuro estão nas mãos de Deus. Deus conhece o futuro antes dele chegar. Esse é o nosso Deus. Temos razões suficientes
para acreditar e confiar nesse Deus. Quero falar um pouquinho só sobre a resposta de Deus e finalizar. William Lane Craig, ele é um autor, eu recomendo todos os livros desse autor. Esse livro chama-se Apologética para Questões Difíceis da Vida. São respostas para questões difíceis da vida. Ali ele fala sobre muitos assuntos. E um dos 2 capítulos falam sobre o drama da oração não respondida. Ali ele fala sobre aborto, homossexualismo, problemas dos mais diversos. Respostas difíceis a se dar, usando a Bíblia, ou mesmo várias argumentações. Mas ele tem um capítulo que ele fala sobre o drama da oração respondida. E ele fala que muitas vezes tem questões que a gente prefere colocar para debaixo do tapete. Porque ele diz, se formos suficientemente honestos com nós mesmos, chegaremos à conclusão de que Deus não responde a algumas orações. E essa é uma conclusão ruim de se chegar, né? Esse autor comenta o exemplo clássico, é a oração de Paulo. Quando Paulo diz, Senhor, remove de mim o espinho da minha carne. E Deus respondeu a oração dele? Não. Ele disse, a minha graça te basta. Simplesmente disse não. E alguém diz assim, mas Deus tem 3 maneiras de responder, segundo ele. Sim, é quando ele diz sim, quando ele diz não, e quando ele diz espere um pouco. A verdade é que isso pode até servir de consolo, mas não resolve a situação. Porque o que nós queremos é a resposta da oração. E muitas vezes temos pressa para isso, né? Afinal de contas, foi o próprio Jesus que disse, olha, Mateus 7, verso 7 e 8, né? Ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. William Lane Craig tenta explicar algumas razões pelas quais nossa oração não é respondida. Ele fala de 5. Primeiro, o pecado em nossa vida. De fato, o pecado nos impede de ter nossas orações respondidas. Uma segunda, motivos errados ou egoístas. Quando pedimos, motivação errada, egoísta, para mim. Falta de fé é um motivo também que nos impede. Falta de sinceridade e falta de perseverança. A Bíblia diz bater, buscar, aquela coisa toda. Podemos imaginar que Josafá venceu todas essas barreiras. Não somente Josafá, mas Paulo também. Mas Paulo não teve sua oração respondida e Josafá teve. Eu gostaria de acrescentar um elemento a mais pelo qual Deus não responde às nossas orações. Deus não atende a nossa oração quando o que pedimos diverge com a sua vontade. Pastor, como saber se o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Talvez a única maneira que você tenha para saber isso é exatamente quando Deus não responde a sua oração. Na verdade, já é uma resposta. E muitas vezes pedimos e sofremos por não receber aquilo que tanto queremos. Simplesmente porque estamos pedindo algo que diverge da vontade de Deus. É a nossa vontade, mas não a vontade de Deus. É bastante comum nós perdermos a paciência ao esperar. Agimos pelas nossas próprias forças. Nós oramos, Senhor, eu quero um emprego. Uma hora você cansa e você arruma um trabalho de qualquer jeito e vai trabalhar de sábado. Senhor, eu quero muito uma moça para eu casar. Outro dia você pede, demorou, eu caso de qualquer jeito. E as consequências depois vêm. E a gente é muito apressado. Por não entender que Deus sempre tem um modo melhor de resolver as coisas. E sempre melhor do que o nosso, detalhe. E muito surpreendente. É a graça que surpreende. Queridos, a impressão que eu tenho é que Josafá não esperou muito tempo para ter a sua resposta atendida por Deus. Ao contrário, eles ainda estavam dentro da igreja. Quando Deus, por meio de Jaziel, um jovem, Deus usa os jovens. Por meio desse rapaz, Deus respondeu a oração do povo. Não foi mente só uma resposta, foi um encorajamento, um consolo e ainda mais um prenúncio de uma vitória. Ele falou tudo o que o povo gostaria de ouvir. Não porque o profeta tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes nós iremos falar o que vocês não querem ouvir. Teremos que exortar, instruir, mas nesse momento ele falou o que o povo queria ouvir. Não temais, verso 15, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Meu amigo, era tudo que o povo queria ouvir naquele momento. Deus iria lutar no lugar deles.
Essa história faz me lembrar muitos desafios que eu enfrentei na minha vida. Momentos em que queria de fato que Deus tivesse lutado em meu lugar. E assim Ele fez várias vezes. E eu louvo a Deus por isso. Mas Deus sempre fez aquilo que eu não pude fazer. Certa vez, li numa Bíblia chamada a Bíblia do Executivo o seguinte pensamento: se um problema pode ser resolvido, esse problema é nosso. Mas se não pode ser resolvido, esse problema é de Deus. Para Josafá vencer aquela multidão, era algo que estava além de suas forças. Mas a resposta divina mostra que Deus está preocupado com nossas emoções. Sua resposta no verso 15 e 16 é enfatizada no verso 17. No verso 15 ele diz, não temeis nem vos assusteis. No verso 17 ele diz, não temais nem vos assusteis. Há um paralelismo, uma repetição, que só é necessária para reafirmarmos nossa confiança em Deus, para aumentar. No verso 15 ele diz, a peleja não é nossa, não é vossa, é de Deus. No verso 17 ele diz, nessa peleja, nessa batalha, não tereis que pelejar. No verso 16 a Bíblia diz, amanhã descerei contra eles. No verso 17 diz, amanhã saireis ao encontro. Embora Deus tenha afirmado que era Ele que lutaria pelo povo, a mensagem é clara, no sentido que eles tinham que obedecer. Havia algo que o povo podia fazer, há algo que eu e você pode fazer. E foi muito claro, amanhã descereis, saíres ao encontro. Charles Swindoll, ele disse, quando entro em pânico, fujo. Quando fujo, me perco. Quando me perco, Deus espera. Quando eu espero, Ele combate. Quando Ele combate, eu aprendo. E é justamente nesse contexto, no período de espera, esse período que para muitos muito angustiante. Eu sempre digo, a paciência é amarga, mas seus frutos são doces. É no momento que nós estamos esperando, que esse é o momento que nós mais aprendemos. A história deixa claro que essa espera não deve ser uma espera ociosa. Coloquei nas mãos de Deus, agora eu vou deitar numa rede e aguardar. Não. A Bíblia diz que o ponto de partida para a ação de Deus é o limite da força humana. Quando o povo já não tinha mais o que fazer, aí Deus começa a agir. Aonde um homem pode chegar, Deus, guarde isso no coração, aonde você pode chegar, Deus apenas lhe acompanha. Afinal, foi isso que Jaziel disse ao povo, amanhã saireis ao encontro, e o Senhor será convosco, ou seja, Ele vai lhe acompanhar. Essa é a sua parte, sair. Mas quando o homem não consegue ir mais, então a Bíblia diz que Deus vai no seu lugar. Amém? Até onde era, eu acompanho. Agora, aqui não dá mais para você, deixa comigo. Essa batalha é minha. Em todas as áreas da vida. A resposta de Josafá vem numa canção da noite. A resposta de Josafá é uma resposta de fé e obediência. A ordem era, saia. E foi exatamente o que ele fez e o que ele estava disposto a fazer. Mas a Bíblia diz que pela manhã cedo, está no verso 20, verso 19. Pela manhã cedo levantaram e saíram, segundo a ordem de Deus. Aqui, o grande líder de Judá, Josafá, se levanta diante do povo e nos presenteia com o texto que nós começamos. Depois de tudo isso que aconteceu, ele se levanta diante do povo e pela manhã cedo ele diz, amigos, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, crede nesse profeta que Deus levantou, Jaziel, que aliás o seu nome significa Deus vê. E ele diz, creia, porque Deus está vendo, Ele não está alheio. Creia nos seus profetas e nós prosperaremos. Por fim, amigos, a Bíblia diz que na sequência ele e o povo decidiram fazer algo muito inusitado. A Bíblia diz que eles começaram a cantar, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Eu fico tentando imaginar um exército cantando. Eu adorava quando cantava ali no IAE, no grande coro, né? Todos os corais, uma coisa linda, né? Agora imagina um exército de 1.160.000 pessoas cantando. Rendem graças ao Senhor, porque o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre.
O rei Josafá mostra o que pode acontecer quando nós, líderes espirituais, quando você, líder espiritual de sua casa, deposita total confiança em Deus. Deus espera que você deposite total confiança nele. A experiência de Josafá mostra uma das funções da música, talvez a mais importante. E no livro Educação, Ellen White fala sobre a função da música, e ela diz assim: assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, durante os 40 anos, eles cantavam no deserto, e assim eram suavizadas suas vidas. A Bíblia diz: Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina nessa terra com cânticos e louvores. Há um motivo, há uma razão para cantar. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar antes da batalha. Louvar a Deus em outra voz. Aqui eu chamo, é a canção da noite, a resposta de Josafá. Na noite escura, quando os olhos humanos não conseguiam ver saída, eles cantaram e começaram a ver a vitória com os olhos da fé. Fico imaginando como é difícil cantar nos momentos mais escuros da nossa vida. Mas que tipo de fé é essa? Ela é uma fé que tenta, guarde isso no coração, essa fé de Josafá é a fé que Deus quer que nós tenhamos. É a fé que não tenta controlar Deus para que faça a nossa vontade, não. Essa é a fé. Essa é a fé que se posiciona para deixar a vontade dele ser feita em nossa vida. Submissão, obediência àquilo que ele pede. É uma fé que não sabe para onde está sendo levada, mas conhece quem está levando. Olha que interessante, não? A fé nos leva a isso. Não sei para onde eu estou indo, mas eu sei quem está do meu lado. Louvado seja Deus por isso, né? Essa é a fé que conduz à vitória. José e o povo creu no momento em que a fé se tornou mais difícil e menos improvável. E essa é a fé necessária. Acredito que a exortação de Josafá para que o povo cresça em Deus e seus profetas, bem como a promessa de sua segurança, assume agora um significado que vai além da nossa compreensão. Eu lembro da história, termino contando essa história. O William Lane Craig, no seu livro, ele conta a história de um amigo. E antes ele faz um comentário interessante. Como eles tinham motivos para chorar e se lamentar. Como puderam cantar? E ele cita George MacDonald. Ele diz assim: se estamos seguros de Deus, estamos seguros de tudo. Se você está seguro, é por isso que ele diz, crede em Deus. Porque se você estiver seguro em Deus, você vai ter seguro em tudo. E William Craig conta a história vivenciada por um amigo que visitava periodicamente uma espécie de asilo para pessoas com deficiência física. E ali, certo dia, ao andar pelo corredor, esse amigo de Craig ainda não havia visitado um quarto, e ao entrar naquele quarto, ele se deparou com uma senhora por nome de Mabel. E essa senhora, ela era cega, quase surda, tinha um câncer em uma de suas faces, e havia passado seus últimos 25 anos, dos seus 89 anos naquele lugar, sozinha, no asilo. E era o Dia das Mães, uma época semelhante à que nós estamos vivendo. E ele resolveu dar uma flor para ela. E ela perguntou se poderia dar a flor a outra pessoa. Disse ela, posso dar essa flor para outra pessoa? Com a permissão do colega de Craig, ela entregou a flor a alguém e ele escutou ela dizendo, isto vem de Jesus. E ele ali percebeu que Mabel não era uma pessoa comum. Apesar de cega, viver solitária no asilo há mais de 25 anos, quase surda, ele percebeu que Mabel era uma pessoa diferente. Ele passou a visitá-la agora pelo menos 2, 3 vezes por semana. E durante 3 anos ele fez isso. Em uma dessas visitas ele lhe perguntou, Mabel, em quem você pensa quando eu estou aqui com você? E ela respondeu, eu penso em Jesus. E ele acrescentou, o que você pensa sobre Jesus? Ela disse, penso sobre quão bom ele tem sido para mim. Ele tem sido tremendamente bom para mim. Ele significa tudo para mim. E Craig disse que naquele momento ela começou a cantar uma velha canção que nós conhecemos em português. E ela cantava, Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar.
É minha força, meu bordão, sem ele que penar. Quando em pesar a ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar, faz-me alegrar. E ela termina dizendo, Cristo é meu. Como ela podia fazer isso naquela situação? Como ela conseguia cantar? O William Craig diz que aquela senhora tinha poder, por isso ela cantava. E de fato, ela tinha um poder que vem da fé. Josafá e Mabel não são pessoas comuns. São aquele tipo de pessoas descritas em Hebreus, que a Bíblia diz que não eram dignos, né? O mundo não era digno deles. Eu não sei como terminou a história de Mabel, o livro não conta, mas eu sei como terminou a história de Josafá. A Bíblia diz, no verso 24, quando olharam para aquela multidão, daquelas 3 nações que se levantaram sobre ele, a Bíblia diz que viram somente corpos mortos. Eles se mataram entre si. Não foi preciso levantar uma espada. Enquanto eles adoravam, cantavam, louvavam o Senhor, eles se destruíram. Esse verso pode ser resumido em 2 palavras, vitória completa. Voltaram a cantar, e a Bíblia diz que eles voltam cantando. A Bíblia diz que eles se reuniram num lugar chamado Beraca, que literalmente significa... Eu estou vendo o tempo, viu? Porque realmente... A Bíblia diz que eles se reuniram num vale que se chamavam Beraca, que literalmente significa bênção. Josafá chamou aquele lugar de Vale da Bênção. Eu não sei se você já teve a alegria de ter esse momento com Deus, em algum lugar de sua casa, transformar esse local no Vale da Bênção. Ao voltarem para Jerusalém, eles foram direto para o templo. E essa é uma grande lição para nós, a lição de gratidão. Eu sempre cito 2 coisas em relação à fidelidade. A gratidão. É a fidelidade a Deus nos dias das ofertas. Isso demonstra quanto nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. A segunda coisa que eu falo é em relação ao sábado. É quando nós reconhecemos que Deus é o Criador, que Ele é tão bom para cada um de nós. Sabe, quando somos fiéis a Deus, na guarda desse dia nós estamos dizendo, Senhor, eu sou grato a Ti pelos 6 dias que o Senhor me deu para trabalhar. Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor me deu, por isso sou fiel a Ti. Tem muitas outras formas de ser grato, mas a Bíblia diz que eles entraram ao som de músicas, com alaúdes, com harpas, trombetas, e o medo que eles sentiam, agora foi passado para as nações vizinhas. 2 Crônicas 20, verso 29 diz que veio o temor do Senhor sobre todos os reinos daquela terra, porque quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, quando eles souberam que ninguém precisou lutar, quando na verdade Deus lutou por ele, as nações ficaram desesperadas. Querido, Josafá experimentou essa paz. Essa paz também pode ser sua, aliás, ela pode ser nossa. Afinal de contas, Ele, o nosso Deus, é o Deus de toda graça. E essa graça possa cada dia nos surpreender, de modo que venhamos confiar mais nesse Deus maravilhoso. Amém? Pode fechar seus olhos? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos histórias tão lindas, Senhor, como a de Josafá. De saber, Senhor, que as orações de pessoas que, quem sabe, já descansam no pó da terra, estão sendo respondidas, Senhor. Pessoas que clamaram por cada um de nós, assim como Salomão clamou e nem imaginava que estaria orando, Senhor, pelo seu trineto, Josafá. Obrigado, Senhor, pelo poder que há na oração. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça, ela nos surpreende. Ela trabalha com pessoas insignificantes como cada um de nós, para realizar coisas inimagináveis. Que o Senhor possa usar, Deus, a insignificância de nossa vida, a despeito de quem nós somos, nós possamos fazer grandes proezas, Senhor, em Teu nome. Que essa graça, Senhor, possa encher o nosso coração de confiança e de esperança, Senhor, no Deus que nós servimos. Obrigado, Senhor, porque o mundo tenta pintar um Deus mau, um Deus ruim, um Deus tirano, um Deus irado, mas ao ler a Tua palavra, Senhor, é difícil não conseguir ver o Deus de toda graça agindo, Senhor, do início ao fim de nossas vidas. Pai querido, que essa graça possa encher o nosso coração e tudo que venhamos fazer durante as nossas vidas possa ser motivado, possa ser uma resposta a essa graça que inundou o nosso coração. Abençoa, Deus, que essa mensagem possa ter alcançado o nosso coração de modo que venhamos ser gratos a Ti e que possamos viver eternamente gratos, Senhor, a Ti, por essa graça que é nos oferecida.
As pessoas que aqui estão, que nos acompanham pela internet, nós oramos em nome de Jesus. Amém.